Em 2019, duas grandes empresas de segurança divulgaram relatórios alarmantes. Roteadores domésticos no Brasil estavam sendo invadidos sem que as pessoas percebessem qualquer comportamento estranho. Bastava acessar um site legítimo sem instalar nada ou clicar em links suspeitos para que o roteador fosse totalmente comprometido. O golpe era praticamente invisível. Criminosos alteravam as configurações do aparelho e redirecionavam o usuário para páginas falsas de bancos e outros sites, tudo sem nenhum alerta ou aviso perceptível. E esses relatórios tentam responder três grandes perguntas. A primeira, como exatamente esses roteadores estavam sendo invadidos? O objetivo era desvendar quais métodos eram usados pelos criminosos para invadir milhares de roteadores, identificar as condições que facilitavam esses ataques e, principalmente, quais medidas de segurança deveriam ser implementadas para impedi-los. A segunda, por que esses ataques continuavam acontecendo mesmo após diversos casos reportados. Inúmeros ataques semelhantes já haviam sido relatados anteriormente. Mesmo assim, as invasões não paravam e os usuários brasileiros eram os mais afetados. E a terceira pergunta, sendo até mesmo um pouco mais dramático, será que existia alguma solução? Descobrir as novas táticas dos cybercriminosos era o principal objetivo desses relatórios, para finalmente entender o que realmente acontece se invadirem o roteador da sua casa. Em 2019, um site brasileiro bem popular começou a infectar os roteadores das pessoas que acessavam o seu conteúdo. O site se chama O Fuxico, e se você não conhece, é um portal bem conhecido aqui no Brasil por trazer notícias de celebridades, entretenimento e fofocas. Eu pessoalmente não costumo muito assistir nem consumir esse tipo de conteúdo, mas com certeza eu já tinha ouvido falar desse site. Porém, um site que era para ser inofensivo estava infectando silenciosamente roteadores domésticos sem que as vítimas precisassem clicar em links suspeitos ou baixar arquivos estranhos. Bastava acessar o site, navegar normalmente e pronto, o roteador já estava comprometido. Mas como que isso é possível? Será que o site fazia isso de propósito? Na verdade, não exatamente. Esse é um exemplo clássico do que chamamos de malvertising, que é uma combinação das palavras malware e advertising, anúncios em inglês. Sites geralmente abrem espaços para anúncios para terem maiores fontes de receitas. Fazer isso manualmente pode ser trabalhoso, então a maioria dos sites usa a rede terceirizada de anúncios, que administram automaticamente quais banners e anunciantes serão exibidos. E existem redes de anúncios sérias e aquelas que colocam coisas duvidosas, como essa daí. Algumas dessas redes são rigorosas e confiáveis, permitindo apenas elementos visuais controlados. Outras são mais permissivas, permitindo aos anunciantes inserir scripts diretamente em seus anúncios. Essa liberdade costuma gerar mais cliques e maior retorno financeiro, mas também abre portas para perigos significativos. Foi exatamente o que aconteceu com o site O Fuxico. A rede escolhida permitia que os anunciantes usassem scripts interativos, ou seja, códigos nos anúncios que poderiam ser executados nos navegadores dos usuários. E isso ampliava muito as possibilidades comerciais, porém reduzia consideravelmente o nível de segurança. O resultado, scripts maliciosos eram executados automaticamente assim que o visitante acessava o site sem qualquer interação. E você pode estar se perguntando, mas por que um site grande e consolidado, como por exemplo o Fuxico, escolheria uma rede de anúncios com segurança duvidosa? Bom, a verdade é que provavelmente o motivo foi bem simples e direto. Olha, dinheiro. As redes de anúncios mais permissivas, elas costumam oferecer retornos financeiros maiores justamente porque conseguem atrair anunciantes diversos, oferecendo flexibilidade na criação dos anúncios e menos restrições técnicas. Em outras palavras, quanto mais liberdade um anunciante tem para colocar elementos interativos e atraentes no anúncio, maior a
chance de captar cliques e gerar receita. Diferente de redes mais limitadas que possuem sistemas de verificação e restringem bastante o que um anúncio pode fazer. Elas não permitem que scripts arbitrários sejam executados assim por questões de segurança. Mas talvez você esteja se perguntando como exatamente um simples anúncio malicioso em um simples site poderia infectar o roteador da sua casa. E por que justamente o roteador? E é aqui que entra um conceito de segurança chamado Cross-Site Request Forgery, ou simplesmente CSRF. Para entender melhor, vamos começar do básico. Quando você acessa um site pelo seu navegador, vamos usar aqui o Google, por exemplo, você digita lá google.com na barra de endereços e o seu navegador ele se conecta diretamente a esse servidor do Google solicitando a página inicial. E aí o servidor ele responde enviando uma série de instruções ao seu navegador sobre como montar essa página. Só que isso inclui textos, imagens, vídeos, scripts e muitos outros elementos. Acontece que nem todos esses outros elementos estão armazenados nesse mesmo servidor. Muitas vezes, para exibir uma única página, o seu navegador, o nosso navegador, ele precisa fazer várias requisições extras a outros servidores. E isso é feito de maneira automática, feito em segundo plano e geralmente é imperceptível para você. E aqui, nesse exemplo aqui que estou mostrando na tela, inicialmente você conscientemente pediu para acessar o Google. Porém, logo em seguida, o seu navegador ele fez diversas requisições adicionais automaticamente, sem você pedir. E a vulnerabilidade do CSRF, ela acontece justamente aí, onde um atacante consegue esconder uma requisição maliciosa em um desses scripts que aparece ali de maneira meio inofensiva, mas na verdade não é. Só que com isso, ele pode forçar o seu navegador a acessar um site ou até mesmo executar comandos específicos sem a sua autorização ou seu conhecimento. Por exemplo, enviar uma postagem numa rede social em seu nome ou, por exemplo, alterar configurações de aplicativos online que você usa e por aí vai. Mas, Pio, o que isso tem a ver com o meu roteador? O que isso tem a ver com o nosso roteador? Bom, a maioria das pessoas utiliza roteadores domésticos e a maioria deles possui painel administrativo apenas localmente, certo? Ou seja, apenas dispositivos da rede local conseguem acessar essa página restrita a administradores. E é exatamente aí que está a genialidade, ou talvez o perigo, desse ataque. Embora o criminoso não possa acessar diretamente o seu roteador da internet pela internet, ele pode fazer com que o seu navegador, que já está dentro da sua rede local, faça isso por ele. E ao visitar o site com anúncios maliciosos, como foi o caso do Fuxico, o navegador era discretamente forçado a acessar o painel administrativo do roteador. Mas, Pio, como que os invasores sabiam qual roteador cada vítima usava? É o que vamos ver logo em seguida. Na verdade, pessoal, os criminosos eles não sabiam exatamente qual era o roteador, nem qual IP específico dentro da rede cada um deles possuíam. E é aqui que o ataque ele se torna também bem interessante e até mesmo preocupante. Eles optaram por uma abordagem bem simples e direta. É a abordagem de tentativa e erro. O malware ele trazia consigo uma extensa lista com IPs comuns usados em redes domésticas e várias combinações de senhas administrativas e senhas comuns que vemos por aí. E entre elas estava o clássico admin, mas também senhas específicas de modems fornecidas aí por operadoras brasileiras como Vivo, GVT, que são aí da grande
telefônica. E para a gente ter uma dimensão disso tudo, o malware ele fazia o navegador das vítimas enviar automaticamente mais de 1.400 requisições diferentes, testando várias combinações de IP, usuário e senha até encontrar a correta. E bastava uma única combinação certa para que os invasores assumissem o controle administrativo do roteador. Mas então, o que eles faziam assim que tomavam o controle do seu roteador? A primeira ação dos cybercriminosos aqui era alterar uma configuração estratégica dentro do seu roteador, dentro do roteador daquelas vítimas, que são os servidores DNS. Esse ataque ele é conhecido como sequestro de DNS ou DNS hijacking. O DNS ele funciona como se fosse uma agenda telefônica da internet, traduzindo nomes de sites que você digita, como por exemplo google.com, para endereços IPs reais onde os sites estão hospedados. E quando eles assumiam o controle dos servidores DNS do roteador, os invasores podiam direcionar a sua navegação para qualquer lugar. E o destino desses redirecionamentos era justamente páginas falsas de grandes bancos brasileiros. Então a vítima, quando tentava acessar sites como Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, era diretamente redirecionada para uma página falsa, visualmente idêntica à página original do banco. E lá a vítima ela digitava os dados de acesso ao internet banking sem desconfiar que estava entregando tudo de mão beijada aos criminosos. O golpe ele era extremamente silencioso e eficiente. Nenhuma mensagem ou aviso suspeito aparecia. A vítima ela confiava cegamente, acreditando que estava num ambiente seguro e que estava tudo em sua normalidade. E para você ter uma ideia, se você consultar o endereço IP do Itaú usando, por exemplo, o DNS legítimo, como por exemplo o DNS da Google, você receberá o endereço IP verdadeiro, mas utilizando o DNS modificado pelos invasores, outro IP aparece, levando diretamente a essa página falsa. Embora essa técnica aqui possa parecer até mesmo algo muito novo para muita gente, ataques utilizando o DNS hijacking e o CSRF são bem conhecidos no universo da segurança digital, há bastante tempo. Mas, Pio, se esses golpes são tão conhecidos, não existem formas de impedir que eles aconteçam? Como posso me proteger para não ser a próxima vítima? É o que vamos ver a seguir. Esses ataques, apesar de serem silenciosos, podem ser sim bastante devastadores. Felizmente, existem sim formas eficazes de dificultar a vida dos criminosos. E um dos métodos mais conhecidos é sim o uso simples do HTTPS, aquele cadeado na barra de endereços que indica uma conexão segura. Com o HTTPS, mesmo que o seu roteador esteja comprometido, o criminoso ele não conseguiria facilmente redirecionar você para um site falso sem disparar ali um grande aviso de segurança no seu navegador. Porém, essa proteção ela tem ali um detalhe muito importante. Muitos navegadores ainda acessam inicialmente sites pelo protocolo inseguro, ou seja, pelo HTTP, sendo só depois redirecionados automaticamente para o HTTPS. E é justamente nesse redirecionamento inicial que ataques como, por exemplo, o SL Strip entram em ação, mantendo você numa conexão insegura sem você perceber. E para contornar isso, existem recursos adicionais, como por exemplo o uso do HSTS e o HSTS Preload List, que são tecnologias que obrigam o seu navegador a se conectar diretamente a um site via HTTPS desde a primeira tentativa de acesso. Só que o problema é que, apesar dessas tecnologias existirem há muitos anos, diversos sites importantes, incluindo muitos bancos brasileiros aqui, a maioria deles, ainda não utilizam essas medidas simples e eficazes de segurança. Mas não são apenas as grandes empresas que devem agir aqui. Você também precisa cuidar da sua segurança em casa. Recentemente, a Anatel também publicou um ato chamado número 2436 em 2023, estabelecendo também algumas novas
novas diretrizes que exigem mais segurança de fábrica nos roteadores e modems vendidos no Brasil. Sim, isso foi um avanço importante, mas isso ainda não é suficiente. Mesmo com essas regras mais rígidas, ainda continuamos tendo casos recentes que mostram como, por exemplo, roteadores modernos, incluindo os mais novos com o Wi-Fi 6, que continuam sendo infectados por criminosos e usados em botnets. Exemplo disso são os roteadores da TP-Link que já estão sendo usados no Brasil e em outros países para ataques de larga escala. Olha só esse modelo aí que saiu recentemente. E por isso que existem algumas medidas imediatas e simples que, se você não fez ainda, você precisa fazer. Se o seu roteador ainda está na senha padrão, na senha de fábrica, troque imediatamente, coloque uma senha forte, não deixe para depois, isso é bem básico, mas extremamente importante. No seu navegador também, não importando ele, seja Chromium ou seja Firefox, não importando a base dele, você pode habilitar uma opção nele para se conectar em sites somente via HTTPS, desabilitando completamente o uso do HTTP. Além disso, nada de usar aquele roteador velhinho lá de 2002, 2005, 2010. Roteadores antigos, equipamentos antigos, igual a equipamentos vulneráveis, tá? Então, utilize equipamentos mais recentes, esteja com atualizações de softwares mais recentes. É assim que as coisas funcionam. E conectado a isso, sempre mantenha o firmware do seu roteador atualizado, ou seja, o sistema operacional interno dele para corrigir falhas de segurança. E desconfie sempre ao acessar qualquer serviço, especialmente serviços sensíveis, especialmente bancos aqui. Olhe para a barra de endereços, verifique o domínio, verifique o endereço, se ele está correto, verifique antes de você colocar qualquer informação no site. Os sites podem capturar as informações antes mesmo de você enviar, antes mesmo de você clicar em enviar ou clicar em entrar, ok? Então sempre esteja atento e sempre verifique se você está acessando também utilizando HTTPS. E se você quer entender ainda mais como se proteger e garantir a sua segurança digital, ó, vem para a Map Academy, lá você vai encontrar diversos conteúdos e cursos focados em segurança digital que vão te ajudar a não se tornar a próxima vítima desses ataques invisíveis. Ó, mais informações aqui embaixo na descrição ou no clube de membros aqui do canal. Ó, e se você quer entender como que funciona a criptografia de ponta a ponta no aplicativo Signal e como que ela protege as suas conversas, nesse vídeo aqui do lado eu falei tudo sobre. Um vídeo completíssimo, fica a recomendação para você continuar assistindo também. E se você chegou até aqui, se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido, nos vemos no próximo vídeo, valeu e até mais.